Olá, queridos amigos e amigas do grupo da Fraternidade Irmão Altino. O meu nome é Cíntia, eu sou voluntária do grupo já há alguns anos, com muita alegria faço parte da equipe da evangelização infantil. Esse ano, inclusive, é um ano muito especial para o nosso grupo, para a nossa fraternidade. A nossa casa completa 60 anos de trabalho incansável no bem. Então eu me sinto realmente muito feliz e muito honrada de fazer parte dessa fraternidade. Hoje nós conversaremos rapidamente sobre os anjos e os guias espirituais. Quem são esses espíritos protetores que nos ajudam durante a nossa encarnação, durante a nossa vida? Então, nós conversaremos um pouco sobre esse tema hoje. Nós temos enraizados assim dentro do nosso coração, dentro dos nossos sentimentos, uma necessidade muito grande, né? De proteção, de afeto, de amparo mesmo. E, inclusive, a minha filhinha de 6 anos, um dia desses eu estava colocando ela para dormir, né? E após as orações que a gente sempre faz, ela perguntou para mim assim: Mamãe, Deus tem mãe? E eu fiquei meio encabulada, né? Com a pergunta inusitada. E falei com ela: minha filha, eu acho que não, né? Deus é nosso pai, é nosso criador. E aí ela comentou: mamãe, mas deve ser muito ruim ser Deus. Porque, imagina, você é Deus, mas você não tem assim uma mamãe que te protege. Então ela, dentro da ingenuidade dela, quer dar um anjo guardião, uma mamãe, até mesmo para Deus, né? E o livro dos Espíritos, ele nos traz várias reflexões interessantes sobre os anjos e os guias espirituais que nos ajudam durante a nossa encarnação. Esses espíritos, na verdade, eles recebem de Deus uma missão, uma grande missão de nos ajudar a progredir intelectualmente, a progredir moralmente e a evoluirmos como espíritos. Então, eles recebem essa missão com muita alegria, né? E também tem dentro deles essa noção de dever. É um dever muito importante que eles têm que cumprir. Nos acompanharmos durante a nossa vida e às vezes até depois da nossa vida, durante o nosso período de espíritos. Às vezes nos acompanham durante diversas reencarnações. Então, nós precisamos nos lembrar de cultivar essa amizade, né? Esse relacionamento com o nosso espírito protetor. Vocês têm lembrado de cultivar esse relacionamento com o anjo da guarda de vocês? Muitas vezes nós, depois que ficamos adultos, nos esquecemos da importância desse relacionamento, não é mesmo? E Allan Kardec nos ensina ainda que os espíritos guardiões, eles estão dispostos a nos ajudar a todos os momentos, nos nossos momentos de dificuldades, até principalmente nós devemos recorrer a eles nos nossos momentos de alegria, de euforia, né? Porque muitas vezes nesses momentos estamos mais predispostos às quedas morais. Quem poderia, em tese, ser esse espírito protetor? No Espiritismo, nós nos lembramos dos espíritos protetores de Divaldo, né? Joana de Ângeles, Emmanuel com Chico. Mas e o nosso? Quem será que é o nosso espírito protetor? Será que poderia ser um avô desencarnado, uma avózinha ou algum parente que já conviveu com a gente durante a nossa encarnação? E nesse ponto, o Livro dos Espíritos faz uma observação muito interessante e muito importante. O nosso espírito protetor é necessariamente um espírito de ordem elevada, ou seja, Deus não colocaria para nos guiar espíritos que têm a mesma hierarquia espiritual que nós. Se nós somos, na grande maioria, né, espíritos ainda de terceira ordem, muito ligados à materialidade, com as paixões, e os espíritos são de ordem elevada, então necessariamente são espíritos de segunda ordem, ou seja, espíritos mais espiritualizados e mais benevolentes, ou espíritos puros, que já atingiram o topo da escala evolutiva, né? Então, em tese, os nossos parentes podem sim nos intuir, estar conosco eventualmente,
mas não recebem de Deus essa missão, como os nossos espíritos protetores, né? Um outro ponto muito interessante é a questão do nome. Quem seria essa pessoa? Como que eu vou chamar o meu espírito protetor, o meu anjo da guarda? E o livro dos Espíritos nos fala também que nós podemos chamá-lo por qualquer nome que nós desejarmos, né? Então nós podemos invocar de repente um espírito que nos traga amor, que nos inspire confiança, né? O espírito, por exemplo, de Bezerra de Menezes, ou de Sheila, né? Ou o próprio Jesus. Os bons espíritos, via de regra, eles trabalham de maneira alinhada. Todos eles têm um objetivo comum, que é fazer a humanidade progredir e fazer com que nós sejamos pessoas melhores, né? Ajudar no nosso progresso espiritual. Então, eles trabalham em fraternidade, trabalham como irmãos. Uma outra questão que eu achei muito interessante também é a questão do abandono. Será que o nosso espírito protetor pode eventualmente nos abandonar? Se nós decidimos ir por um caminho não tão bom, tomamos escolhas erradas, né? Aquelas pessoas que de repente estão sempre em erro, que não ouvem ali a voz da consciência, as intuições. Será que o espírito pode falar, cansei dessa pessoa, não quero mais acompanhá-la? Pedir para Deus vamos dizer assim, eu não quero mais essa missão, né? Então, o livro dos Espíritos fala que ele pode eventualmente se afastar, mas não abandona o seu protegido de todo. Ou seja, o seu protegido é que tapa os ouvidos, tapa todos os canais e não quer mais receber a intuição do espírito protetor. Então, à medida que a pessoa se envereda pelo caminho do mal, ou que está em equívoco constante, não quer mais ouvir o seu espírito protetor, ele pode sim se afastar. Mas no primeiro sinal de arrependimento e no momento em que a pessoa roga que seu espírito protetor volte, ele imediatamente volta. Porque são, como eu já falei, espíritos elevados. São espíritos que têm como missão nos ajudar a progredir espiritualmente, a progredir moralmente, né? Existe uma história muito interessante de Humberto de Campos no livro Estante da Vida. E Humberto de Campos conta que existia um relacionamento de um anjo guardião com um ébrio, né? Uma pessoa que gostava muito de beber. Então, a pessoa bebia durante a noite, passava mal, se arrependia, e durante o sono, o anjo sempre conversava com ele, falava assim, mas aproveita a sua vida, para de beber, olha só o tempo que você está perdendo, o seu corpo é precioso, vamos parar de beber. E noite após noite, o anjo aconselhava e o ébrio caía novamente em tentação. E os anos foram passando e essa pessoa adoeceu gravemente, né? E aí, quando ele realmente se predispôs a mudar de vida, o seu corpo já estava muito doente. E durante o sono, o anjo conversou com ele. Falou, meu filho, que bom, vamos dar graças a Deus. Agora você está livre desse vício, estou muito contente com a sua transformação moral. E o homem acordou durante a manhã e achou que estava livre, né, da doença, que ele ia melhorar. Só que ele foi piorando. E quando já estava prestes a desencarnar, ele encontra novamente com o anjo e fala, poxa, mas o que aconteceu? Eu achei que eu ia melhorar, já estou arrependido. Então o espírito protetor diz para ele, olha, o arrependimento não cura um fígado estragado. Deus é infinitamente bom, mas ele também é justo, a cada um segundo as suas obras. Então é uma história que eu achei muito interessante, de como que os nossos espíritos protetores respeitam profundamente o nosso livre-arbítrio, né? Emmanuel também traz uma reflexão muito interessante a respeito da presença dos espíritos protetores na nossa vida, porque esse conceito está intimamente ligado à bondade de Deus, né? Deus quer que todos os seus filhos se melhorem, e Deus quer a nossa felicidade.
Então ele coloca os nossos irmãos, que são mais evoluídos que nós, para nos ajudar nessa tarefa. E à medida que nós vamos melhorando, nós temos como dever moral auxiliar aqueles que estão na retaguarda, né? Então Emmanuel coloca que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e estamos numa teia de cooperação. Eu achei muito bonito esse conceito. Então, nós que sabemos um pouco mais, temos o dever de auxiliar aquele que sabe menos. Nós que já possuímos alguma virtude, temos o dever de auxiliar aquele que não possui ainda algumas virtudes. Nós que somos cumpridores dos deveres, somos obrigados, temos o dever de auxiliar aqueles que ainda são indisciplinados. Então foi uma exortação muito interessante de Emmanuel, nos convidando também a ter esse papel de espíritos protetores, encarnados ainda, daqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades maiores que as nossas. E à medida que nós vamos realizando esse trabalho de amor, esse trabalho de vinculação ao trabalho de Jesus, né, ao Evangelho, e vamos ampliando a nossa consciência, vamos melhorando os nossos sentimentos, nós passamos a ficar mais afinados com o nosso espírito protetor. Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Agradeço a paciência, agradeço a atenção. Espero que estejamos todos juntos em breve. Nós amamos aquele lugar, aquela casa, né? E um grande beijo a todos. Fiquem com Deus.